O recepcionista fitou-me com uma expressão um tanto perplexa e depois se desmanchou num sorriso. Retribuí ao sorriso. Meu padrão fora rompido. O vulcão emocional que vinha aumentando dentro de mim esfriou no mesmo instante. E duas coisas ocorreram em seguida. Passei a gostar de ficar ali com o recepcionista por alguns momentos. A aplicação de um novo rótulo às minhas sensações teria sido suficiente para romper meu padrão e mudar de fato a experiência? Poderia mesmo ser tão fácil assim? Que conceito! Durante a semana seguinte, tentei várias vezes minha nova palavra. Em cada caso, descobri que pronunciá-la tinha um impacto de baixar minha intensidade emocional. Às vezes, me fazia rir, mas no mínimo impedia que o ímpeto de ficar transtornado me levasse a um estado de raiva. Em 2 semanas, eu nem precisava trabalhar para usar a palavra. Tornou-se habitual. Passou a ser a primeira opção ao descrever minhas emoções e descobri que não mais entrava nos estados de raiva extrema. Tornei-me mais e mais fascinado por esse instrumento, com o qual deparara por acaso. Compreendi que ao mudar meu vocabulário habitual, também transformava a experiência. Estava usando o que mais tarde chamaria de vocabulário transformacional. Pouco a pouco, passei a experimentar outras palavras e constatei que se encontrava palavras bastante poderosas, podia baixar ou aumentar minha intensidade no mesmo instante, em relação a praticamente qualquer coisa. Como esse processo funciona? Pense da seguinte maneira. Imagine que os 5 sentidos canalizam uma série de sensações para o cérebro. Você recebe estímulos visuais, auditivos, sinestéticos, olfativos e gustativos. E todos são trazidos pelos órgãos sensoriais em sensações internas. Depois, devem ser organizados em categorias. Mas como sabemos o que essas imagens, sons e outras sensações significam? Um dos meios mais poderosos que o homem aprendeu para decidir no mesmo instante o que as sensações significam é dor ou prazer. É criar rótulos para elas, e esses rótulos são os que conhecemos como palavra. Aqui está o desafio para todas as sensações que chegam através desse funil, como sensação líquida despejada por um esguicho fino em vários moldes chamados palavras. No desejo de tomar decisões depressa, em vez de usar todas as palavras disponíveis e encontrar a descrição mais acurada e apropriada, muitas vezes forçamos a experiência para um molde enfraquecedor. Formamos os prediletos habituais, moldes que definem e transformam nossa experiência de vida. Infelizmente, a maioria das pessoas não avaliou de maneira consciente o impacto das palavras que se acostumou a usar. O problema ocorre quando começamos a despejar sistematicamente qualquer forma de sensação negativa no molde palavra de furioso, deprimido, humilhado ou inseguro. E essa palavra pode não refletir com precisão a expressão concreta. No momento em que ajustamos esse molde em torno da experiência, a etiqueta que fixamos torna-se a própria experiência. O que era um pouco aflitivo passa a ser devastador. Por exemplo, meu diretor executivo usou furioso e raiva. Eu falara, irritou e perturbou, e meu amigo despejara a experiência no molde de aborrecido e desgostoso. O mais interessante, como descobri, é que todos nós usamos os mesmos padrões de palavras para descrever as mais diversas experiências frustrantes. Precisamos saber que todos podemos ter as mesmas sensações, mas a maneira pela qual as organizamos,
o molde ou a palavra que lhes atribuímos, torna-se a experiência. Mais tarde, descobri que usando o molde de meu amigo, as palavras aborrecido ou desgostoso, conseguia no mesmo instante mudar a intensidade da experiência. Essa é a essência do vocabulário transformacional. As palavras que atribuímos à experiência tornam-se nossa experiência. Assim, devemos conscientemente escolher as palavras que usamos para descrever nossos estados emocionais ou sofrer a penalidade de criar uma dor maior do que é justificado ou apropriado. Literalmente, as palavras são usadas para representar o que é nossa experiência de vida. Nessa representação, alteram nossas percepções e nossos sentimentos. Lembre-se, 3 passos podem ter a mesma experiência, mas uma sente raiva, outra sente irritação e a terceira sente apenas aborrecimento. Então, é evidente que as sensações estão sendo mudadas pela tradução de cada pessoa. Como as palavras constituem nosso instrumento primário pela interpretação ou tradução, a maneira como rotulamos a experiência imediatamente muda as sensações no sistema nervoso. Devemos compreender que as palavras criam de fato um efeito bioquímico. Se você duvida disso, eu gostaria que considerasse sinceramente se existem ou não palavras que, se usadas por alguém, criam no mesmo instante uma reação emocional. Se alguém lança contra você uma injúria racial, como vai se sentir? Ou se alguém o xinga com um palavrão, isso não pode mudar seu estado? Não produziria um nível diferente de tensão em seu corpo se alguém o chamasse de anjo ou de gênio? Todos vinculamos tremendos níveis de dor a determinadas palavras. Quando entrevistei o Dr. Léo Buscari, ele partilhou comigo as descobertas de uma pesquisa numa universidade americana do leste, ao final dos anos 1950. Perguntaram às pessoas: como você define o comunismo? Uma quantidade espantosa de pesquisadores se mostrou aterrorizada com a mera pergunta, mas não muitos foram capazes de oferecer uma definição objetiva. Mas todos sabiam que era uma coisa terrível. Uma mulher chegou ao ponto de dizer: não sei realmente o que isso significa, mas é melhor que não haja nenhum em Washington. Um homem disse que sabia tudo o que era necessário saber sobre os comunistas e o que precisava fazer era matá-los, mas não foi capaz de sequer explicar o que eram os comunistas. Não há como negar o poder dos rótulos para criar sensações e emoções. As palavras formam os fios com os quais tecem nossas experiências. Enquanto começava a explorar o poder do vocabulário, ainda resistia à ideia de que algo tão simplista quanto mudar as palavras que usamos pudesse fazer alguma diferença radical em nossa experiência de vida. Ao aprofundar o estudo da linguagem, no entanto, deparei com fatos surpreendentes que começavam a me convencer de que palavras, sem dúvida, filtram e transformam a experiência. Por exemplo, descobri que o inglês contém menos de 500 mil palavras e depois li em fontes que o total pode estar próximo de 750 mil. O inglês, com toda a certeza, é a língua que possui mais palavras em todo o mundo hoje, com o alemão num distante segundo lugar, possuindo mais ou menos a metade. O que achei tão fascinante foi o fato de que, com um número tão imenso de palavras à disposição, nosso vocabulário habitual seja extremamente limitado. Vários linguistas partilharam comigo a informação que o vocabulário médio de um trabalhador se situa entre 2.000 e 10.000 palavras.
Na estimativa moderada de que o inglês possui 500 mil de palavras, isso significa que usamos regularmente apenas menos de 0,5% a 2% da língua. Quer uma tragédia maior? Dessas palavras, quantas você acha que descrevem emoções?